Opa pessoal, tudo bem? Boa tarde, aqui quem está falando com vocês é o Bruno do suporte do Sistema RAM. Eu venho por meio desse videozinho mostrar para vocês um pouco sobre o nosso recurso de controle de estoque, exatamente. E mostrar para vocês bem detalhado, do início ao fim, qual é a rotina de uma pessoa que trabalha com estoque dentro do nosso sistema, né? De uma empresa que controla estoques dentro do sistema. Bom, antes de mais nada, antes da gente se aprofundar na parte propriamente dizendo do estoque, a gente precisa entender um pouco sobre o cadastro do produto, do item, né? Que a gente está tratando do estoque dele. Então, o estoque nada mais é do que a quantidade daquele produto armazenado que nós temos para venda. Então, tudo gira em torno do produto. E o primeiro ponto é o seguinte: nós vamos ter que vir aqui na tela de cadastro de produtos, ó, e ter um produto cadastrado. Então, eu vou simular um cadastro desse produto com vocês. Eu vou clicar aqui em novo. E vamos colocar aqui, ó, produto de exemplo. Esse aqui vai ser o produto de exemplo 1, tá? E aí, o que define de início como a gente vai tratar o estoque desse produto é esse campo aqui, ó, unidade de medida. Ele é muito importante para a gente especificar, né, qual que é o tipo de unidade de medida que a gente vai utilizar para colocar esse cadastro de produto aí em ordem. Então, por exemplo, se o produto ele é unitário, beleza, 1 para 1, né? O produto ele é uma unidade. Isso aqui pode ser utilizado para a grande maioria dos produtos. Entretanto, tem produtos que eu posso medir em quilos, né? E a parte do estoque já muda um pouco, porque a gente está falando de um produto que é pesável. Aqui a gente trabalha um pouco mais com fracionado e etc e tal. Então, tudo gira em torno do produto e o que define como a gente vai cuidar do estoque desse produto é a unidade de medida, beleza? Para esse primeiro exemplo, vamos colocar aqui o UN, que é mais fácil de explicar. Então, a gente tem um produto aqui de exemplo 1, ele é a unidade de medida, UN, né? Aqui a gente vai definir um preço para ele, sei lá, de R$15. Então, a cada uma unidade do produto de exemplo, R$15 é o preço de venda dele. Show de bola, tenho o meu cadastro de produto pronto. Para quem gosta de ter um controle bem especificado sobre esse produto, a gente ainda se tratando de estoque, poderia informar o local que ele é armazenado. Então, nós temos aqui o local ou prateleira, que esse produto fica ali guardadinho. Vamos colocar aqui prateleira B. Beleza. Então, acabei de informar que ele fica guardado, né, em um lugar específico. A unidade de medida dele é o N e ele é vendido R$15 a unidade. Show de bola? Partindo disso, o que acontece? Eu vou ter o meu produto cadastrado, mas agora falta definir, né, a quantidade que eu tenho desse produto no meu estoque. E isso é definido por esse campo aqui, ó, quantidade atual. Show de bola? Então, esse lapisinho, ele pode ou não ser habilitado para determinados usuários do sistema. No meu caso, ele está habilitado, mas eu posso bloquear para outros usuários não terem acesso ao ajuste de estoque manual, tá bom? Então, basicamente, se eu clico aqui, eu permito que o campo ele se habilite aqui para digitação. Então, eu posso colocar aqui, eu tenho desse produto de exemplo, 15 unidades, por exemplo. E eu dou um Enter. Quando eu dou um Enter, ele define, então, que eu tenho 15 unidades nesse produto, né, em estoque. Eu consigo observar isso com mais detalhes aqui na aba de movimentação. Ele vai registrar sempre se houve uma saída ou uma entrada desse produto. No caso, eu fiz um ajuste de estoque, eu tinha 0, eu coloquei 15. Então, ele registrou uma entrada. Ah, Bruno, e se eu, ao invés de colocar 15, deixar como 10? Ele vai colocar uma saída de 5, porque se eu tinha 15 e desci para 10, ele já vai dar, né, o entendimento de que foi uma saída de estoque que ocorreu aqui. Então, a aba de movimentação, ela detalha bem para a gente, né, como se fosse um registro, inclusive incluindo datas. Ó. A gente pode até usar isso aqui como filtro. Visualizar somente as entradas desse produto, somente as saídas. Tá vendo? E o mais legal de tudo, ele anota que isso aqui foi um ajuste de estoque manual. Tá bom? Porque vocês vão perceber que mais lá para frente as saídas elas podem ocorrer de forma automática. E as entradas também. Então, entendemos aqui um pouco sobre a quantidade atual, um pouco sobre a unidade de medida do produto e o preço que ele é vendido. Agora vamos para a parte que interessa. Como que eu faço para ter esse controle automatizado, sem ter que ficar preenchendo tudo na mão, enfim? A primeira interpretação que a gente tem que fazer é que a saída e a entrada de estoque, ela vai ocorrer de forma muito natural, conforme as nossas vendas e as nossas compras, tá? Então, sempre que eu vender um item no sistema, o sistema já vai identificar que eu vou estar tendo uma saída de estoque daquele produto.
Assim como sempre que eu comprar um produto, ele vai entender que aquilo vai estar entrando no meu estoque, né? Então, o controle de estoque ele vai acabar sendo um pouco automático nesse quesito, porque toda vez que eu lançar uma venda, sai de estoque, toda vez que eu entrar, toda vez que eu compro, ele entra com o estoque. Então, ó, vou fechar aqui a tela de cadastro de produto e vou simular uma venda para vocês verem essa saída de estoque acontecendo, tá bom? Então, só para refrisar aqui bem na memória, nós estávamos com 10 produtos em estoque desse produto de exemplo, certo? Quantidade atual 10. Vamos anotar esse número e aí eu vou realizar uma venda, tá? Eu vou realizar essa venda pela nossa tela de orçamentos e pedidos, que é uma tela maior. O mesmo ocorre para a tela de PDV, que são as telas de venda para balcão, tá? Normalmente o que padaria, vestuário e mercados utilizam por aí. Então é a tela de venda, né? Daquela mais rapidinho, simplesinho para consumidor final. Eu vou simular uma venda para essa tela de orçamentos e pedidos, que são vendas um pouco mais detalhadas, tá? Então vou clicar aqui em novo. O que define se eu estou fazendo uma venda é a classificação do pedido, porque aqui eu também tenho outras opções, como por exemplo, compra, que vai fazer justamente o contrário, ele vai entrar com o produto. Mas enfim, vamos colocar aqui venda. Eu vou marcar isso aqui como saída, justamente para informar para o sistema de que esse pedido vai sair com os produtos no meu estoque. Show de bola? Vou selecionar um cliente aqui, pode ser o consumidor mesmo, e aí eu vou adicionar o meu produtinho. Vamos colocar o produto de exemplo, lembrando que eu tenho 10 em saldo de estoque. E aí vamos falar que eu vou vender 5 quantidades, ó. Deu R$75, não vou adicionar mais nenhum produto. E aí, por final do processo aqui, eu vou escolher um status do pedido. Por que essa parte é importante? Há quem controle e há quem não controle a parte de status do pedido. Mas existem status que não movimentam o estoque. Por exemplo, o orçamento. O orçamento ele serve só para fazer um balanço de quanto vai ficar esse pedido, né? Nesse momento, o nosso estoque ainda não está tendo uma movimentação, propriamente dizendo, né? De saída. Então, eu vim aqui, ó, e coloco em aprovado. O aprovado, por sua vez, já movimenta estoque. E o que eu faço? Gravei. Posso gerar o financeiro disso. Nesse momento, ele já vai estar lançando aqui a movimentação. Se eu acessar o cadastro desse produto, olha só o que acontece. 5 de quantidade atual. Isso significa que houve uma saída de estoque de 5 unidades. Ou seja, vendi, saiu do estoque. Tá bom? Fica bem visível isso quando a gente olha esse número. Tá? Bruno, como que eu acompanho o estoque do meu sistema? Você pode fazer de diversas formas. A gente tem a tela de consulta, que vai exibir para nós o saldo atualizado. Toda vez que eu der um localizar, ele vai atualizar. Como vocês acabaram de perceber, estava com 10 e desceu para 5. Então, a tela de consulta ela vai mostrar para a gente em listagem os produtos e seus determinados estoques, certo? Assim como eu posso imprimir isso em formato de relatório. Então, se eu clicar aqui em imprimir, ele vai trazer para mim aqui o balanço, uma folha 4 para até isso aqui ser impresso. Dá para fazer o controle de estoque utilizando alguns atalhos. Vamos falar assim, ó. O verdinho, como você pode ler para a legenda, ele vai indicar que o estoque está positivo para nós, né? Se ele tiver amarelo, a gente vai estar falando que esse estoque está abaixo do mínimo. Já vou explicar isso para vocês, como funciona a parte de quantidade mínima no estoque do sistema. E quando ele está vermelho, significa basicamente que esse produto está negativo ou zerado. Então, até para exemplificar para vocês, ó, coloquei a quantidade de 0 aqui. Repara que houve outra saída de 5. Né? Se eu der uma consulta, ó, que legal, ele ficou vermelho, indicando que esse produto não tem estoque. Então, facilita que no dia a dia você bate o olho ali, né, e consegue entender como está esse produto. Agora vamos para a parte interessante. Fiz a venda, saiu do estoque. E agora? E como que eu faço para entrar com produtos? Como que eu alimento, né, o estoque desse meu produto no sistema RAM? Eu posso fazer do jeito fácil, porém pouco detalhado, que é basicamente vindo no produto e deixa eu carregar. E basicamente adicionar o estoque na mão. Então vem aqui, coloco 20, dou um Enter. Ele vai adicionar, tá vendo? Vai dizer para mim que houve uma entrada de 20, ó. As entradas e saídas, elas não se misturam, tá? Você pode perceber que a entrada fica aqui, ó. Isso faz com que, então, eu tenha o produto com quantidade atual de 20, ou eu posso fazer entrada detalhada. O que é entrada detalhada? A entrada detalhada é lançar um pedido de compra, né? Então, eu clico aqui em novo, lanço uma compra e clico em entrada.
Isso faz com que o que eu lançar nesse pedido entre para dentro do meu estoque, né? Então, se antes eu tinha vendido o produto de exemplo, agora eu estou comprando ele. Então, eu coloco aqui o produto de exemplo e falo que eu quero comprar 50 unidades. Beleza. Repara que ele trouxe até o preço zerado para mim. Isso porque eu não defini preço de compra no produto. Vou até mostrar para vocês daqui a pouco. Nós vamos falar que se eu vendo ele a 15, eu comprei ele a 5. Beleza, deu 250. Adicionar mais um item, vou falar que não. Então tá aqui 50 quantidades do nosso produto de exemplo. Eu vou dar um gravar. Um detalhe interessante, não pode esquecer de trocar aqui o orçamento, né? Então tem que ser aprovado. O orçamento ele não movimenta o estoque. Senão, o que eu estaria fazendo? Um orçamento de compra. Não é isso que eu quero comprar de fato. Então, eu troquei aqui para aprovado. Então, se movimento estoque, é para ter entrado 50. Eu tinha 20, vai totalizar aí 70 quantidades em estoque. Ó. Exatamente. Dito feito, a gente agora vai ter essa entrada de 50 aqui no nosso estoque. Show de bola? Essa compra que a gente lançou, por que ela é mais detalhada? Porque eu poderia especificar aqui o dinheiro, poderia especificar de qual empresa eu comprei isso, né, vinculando um código de cadastro. Ou partir para um lado mais fiscal e com mais controle ainda, que é a leitura do XML, né? Então, tem um videozinho só falando sobre a entrada de XML, logo aqui na descrição. Se você está assistindo esse vídeo, chegou até aqui e ainda não viu sobre a entrada de XML, recomendo que você clique no link que está na descrição e assista um pouco para entender um pouco como que funciona a entrada de XML. Tá bom? Então, ó, como vocês podem perceber, se eu fiz uma venda, ele sai do estoque, se eu fiz uma compra, ele entra no estoque. Se eu fizer um ajuste manual, ele vai considerar esse ajuste na mão, tá bom? E agora, para finalizar o videozinho, eu vou fazer alguns insights aqui bem interessantes, né? Pode ter produtos que eu tenho uma quantidade mínima para trabalhar com eles. Então, vamos supor aqui que a gente tem um produto pesável. Vamos colocar produto pesável de exemplo. Vamos colocar aqui o exemplo 2, tá bom? E aí esse produto ele é quilos, ele não é unidade. Então o que acontece? Vou falar aqui que eu vendo a quanto? O quilo desse produto. A gente sempre usa como uma unidade de medida quilo. Então 1 quilo, para facilitar o processo de cálculo matemático. Então vamos colocar aqui, por exemplo, que o quilo desse produto é R$20. Beleza, o produto com 1 quilo está cadastrado, show de bola, está aqui o nosso produto. Então, o que acontece se eu vir nessa quantidade atual e adicionar, sei lá, 50 aqui? Que eu acabei de falar para o sistema que eu tenho 50 quilos, né? Seguindo aí a unidade de medida. Então, essa quantidade atual, ela sempre vai respeitar a unidade de medida que a gente está informando aqui. Logo, se eu colocar que eu estou vendendo uma unidade quebrada, dessa quantidade atual aqui, eu estou falando que eu estou vendendo 1 quilo, né? Ou seja, R$20 esse produto. Show de bola? Porque ele é pesável. E isso é muito comum com esses produtos assim, né, pesáveis, você ter um controle meio que, vamos falar assim, uma espécie de a granel, que você nunca pode deixar faltar esse produto em estoque, né? E aí é muito comum as pessoas trabalharem com quantidade mínima. Então, Bruno, eu não vendo esse produto se eu não tiver no mínimo X em estoque. Então, se eu tenho uma quantidade mínima a trabalhar com esse produto, é só vir aqui em editar e inserir essa quantidade. Então, eu não vendo esse produto se eu não tiver pelo menos 10 quilos em estoque. Você coloca aqui 10 o quê? Quilos, porque se definiu aqui, do produto pesável de exemplo 2. Vamos gravar aqui. Então, o que acontece se eu tenho 8 em estoque? Eu tenho abaixo do mínimo. O sistema me indica que eu tenho que comprar mais 2 o quê? Quilos desse produto. Olha que legal como ele fica na consulta, ele fica amarelinho para mim. Porque se a gente ler na legenda, o produto está com estoque abaixo do mínimo. Então, eu preciso comprar mais para ele atingir o que eu preciso, né? No mínimo, para vender esse produto. Show de bola? Existem travas que impedem você vender produtos se essa venda abaixar o estoque, né, menor do que o mínimo que você precisa ter. Isso aqui aparece na tela de consulta. A quantidade a comprar tem 2. Assim como na impressão, também aparece aqui a quantidade a comprar de 2. Bom, pessoal, esse foi o videozinho sobre o controle de estoque. Eu espero que eu ajude vocês aí a controlar um pouquinho, né, para evitar sempre a quebra, o furo de estoque, que a gente percebe que é uma demanda bem grande. E o sistema traz aí um recurso bem legal, bem completo para vocês. Tá aqui uma explicação de como isso funciona na prática. Mas qualquer dúvida, a gente está com o nosso suporte aí funcionando para auxiliar vocês, tá bom? Estou à disposição. Qualquer coisa é só chamar. Valeu!